Vamos lá, falar de São Paulo um pouquinho. Eu tô devendo vídeo faz 2 semanas. Dever é uma palavra forte, né? Porque eu ainda não criei esse hábito de aparecer aqui com uma rotina aí de a cada 3 dias, 7 dias. Mas enfim, aqui estamos novamente e hoje é dia de São Paulo. Eu ia gravar esse vídeo ontem à noite, só que tá um frio em São Paulo, que assim, muitíssimo frio, sem condições nenhuma, então, como um bom postergador de tarefas que eu sou, deixei isso para depois, mas viemos aqui hoje falar de São Paulo. Hoje tem um jogo importantíssimo pela Copa do Brasil. Um jogo que eu diria, com grandes erros falar isso, fácil para o São Paulo, dado a reviravolta que é a temporada de São Paulo para esse ano, para o torcedor São Paulino e para os jogadores também, não é mesmo? Porque assim, no último vídeo que eu fiz, eu bati muito na tecla sobre o São Paulo ser pouco criativo, ser muito reativo. E antes do jogo contra o Bragantino, isso são 2 semanas atrás, o São Paulo ainda não tinha nenhuma identidade com o Hernan Crespo jogando. Também era erro da minha parte cobrar alguma coisa, porque só tinha tido um jogo contra o Flamengo, que é um dos, se não o melhor hoje, time do Brasil. Então, assim, de lá pra cá foi uma mudança completamente da água pro vinho. Ou do Zubeldia pro Crespo, podemos dizer assim também. Claro, a gente pode esquecer já um pouco do Zubeldia, a gente pode agradecer pelo serviço que ele prestou. Tá tendo uma guerrinha aí na internet que, o Zubeldia é isso, o Crespo é aquilo, vamos torcer. O torcedor São Paulino precisa agora torcer. O time tá em uma boa fase, tá em uma boa progressão e o time mudou completamente dentro de campo. Foram boas vitórias, foi uma boa sequência de jogos. Aquele jogo contra o Bragantino mesmo já tinha apresentado boas coisas e depois só se confirmou nos jogos seguintes, né? São 3 vitórias seguidas, 4 jogos sem perder e são jogos jogando bem. E é isso que a gente espera do time hoje e como que vai ser esse São Paulo hoje, né? Importante até, que eu coloquei até na thumb do vídeo, é a questão do reencontro com o passado, né? Porque fazem 20 anos do tri este que o São Paulo ganhou em cima do Atlético Paranaense na Libertadores de 2005, e essa também que é a única vez que o São Paulo eliminou o Atlético Paranaense em um confronto de mata-mata. Do resto, perdeu todos, o mais recente na Copa do Brasil de 2019, se eu não estou enganado. Então, assim, é um bom jogo, assim, um bom confronto para o São Paulo também espantar esse tabu. O São Paulo tem uma certa dificuldades, historicamente falando, contra times abaixo tecnicamente, não de história ou grandeza, mas tecnicamente em competições de mata-mata. E apesar de hoje ser um jogo que tudo leva a crer que será mais fácil para o São Paulo, tem que ligar o alerta. Porque apesar do Atlético Paranaense estar tendo uma temporada desastrosa, e falaremos disso aqui, sempre tem que entrar com cautela. Nenhum jogo é ganho, até porque 90 minutos no futebol acontece muita coisa e no fim do dia a gente pode pegar diversas estatísticas. O que importa é o que acontece dentro das 4 linhas. Vou começar pelo São Paulo, então, que deve ter algumas mudanças hoje. Por que essas mudanças? Domingo, o São Paulo enfrenta o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. O Inter deve poupar domingo, porque perdeu ontem para o Fluminense na Copa do Brasil. E o São Paulo hoje vai enfrentar um time que não vê a Copa do Brasil como prioridade, mas sim a Série B. O Atlético Paranaense vem muito mal na competição, é o 11º colocado, está perto da zona de rebaixamento. Domingo tem um jogo de confronto direto contra o Paysandu, que é o 17º na tabela da Série B. E o próprio Odair Hellmann, que é o técnico do Atlético Paranaense, disse que a Copa do Brasil não é prioridade. Então pode ser que ele poupe o time hoje. Já vai ter alguns jogadores fora na defesa. O Aguirre é um deles, por exemplo. E o ataque, o principal jogador deles, artilheiro desse ano, Luiz Fernando, tá fora por lesão, já tem um tempo. Então pode ser que o Allan Kardec seja o titular, que tem aí 9 gols na temporada pelo Atlético Paranaense. Do lado do São Paulo, por que vai ter mudanças? Mike foi relacionado, eu particularmente espero muito que ele jogue. O Cedric parece que foi o único jogador que não conseguiu evoluir junto com o resto dos jogadores do São Paulo, principalmente os que mais estão se destacando, o Marcos Antônio, o Luciano. O Marcos Antônio domina o meio-campo do São Paulo com uma elegância e facilidade extrema. Então, assim, tá bonito de ver. Bobadilha também, apesar dos pesares, que eu tenho algumas coisas contra ele, depois daqueles acontecimentos que todos nós já sabemos qual é.
dentro de campo ele tá fazendo valer a pena. Ele tem jogado muito bem, ele e o Marcos Antônio se entendem muito bem, eu acho que ele já merecia mais chances com o Zubeldia, ele estava sumido na temporada, e agora com o Crespo ele volta a atuar. Então, hoje o São Paulo que deve a campo é muito parecido com o time de domingo que enfrentou o Fluminense. Provavelmente o Ferreirinha e o Alan Franco devem ser titulares, porque eles não jogam contra o Inter, eles estão suspensos pelo Campeonato Brasileiro. Então a gente deve ver algumas mudanças. O Luciano talvez vá para o banco, o que eu acho que não deve ser provável. Eu vi um burburinho aqui ali que ele não ia jogar, ia começar em segundo tempo, mas o Luciano na fase que tá tem que jogar. O São Paulo precisa matar o jogo, esse confronto, no jogo de ida, no Morumbi. Porque apesar do Atlético Paranaense estar em uma fase, jogar lá na arena é sempre muito complicado. Então é importante já fazer o jogo hoje, já fazer o resultado hoje dentro da sua casa. Morumbi que deve estar aí por volta dos 40, 35 mil torcedores hoje. A prévia hoje mais cedo já era de 30 mil. Então Ferreirinha deve jogar titular. Rodriguinho também pode ser que entre aí como surpresa, mas eu tô esperando bastante do Mike, tá? O Mike é um lateral direito que a gente sabe do potencial dele, a gente viu tanto que ele jogou na Copinha esse ano, voltou pro Sub-20, teve ali uma leve mudança, né, de qualidade, assim, de desempenho ao longo da temporada. No Sub-20 ele ficou oscilando um pouco, mas agora, segundo até o próprio Alan Barcelos, que é o técnico do Sub-20, já confirmou que ele tá pronto para jogar o profissional, então tá na hora de usar. Que o Crespo coloque ele e seja uma sombra pro Cedric, porque atualmente o São Paulo está sem lateral direito. Não tem ninguém ali para suprir a posição, mesmo em caso de uma lesão do Cedric. Mas agora, no caso, é que ele não tem acompanhado o rendimento do resto do time. Não tá jogando bem, não tem desempenhado bem. E o São Paulo tá 4 jogos, pode chegar a 4 jogos sem perder, né? Na verdade, já está 4 jogos sem perder, porque são 3 vitórias seguidas e 1 empate com o Bragantino. O Atlético Paranaense vem totalmente ao contrário, são 4 jogos sem vencer. Então, assim, é para ficar de olho o jogo hoje, não é jogo ganho, apesar de ser um jogo que o São Paulo tem uma certa vantagem e é o grande favorito para passar, tem que ficar ligeiro, tem que ficar de olho. O Atlético Paranaense provavelmente vai vir com um time bem fechadinho ali no Morumbi, para não dar espaços para o São Paulo, então vai ter que entrar em vigor o que o Crespo tem aplicado nos últimos jogos. Esse jogo rápido de transição do São Paulo, passes progressivos, trocas de passe na frente, e os elementos surpresas, né? O Bobadilha vem chegando bem na terceira parte do campo. O Enzo Dias e o Wendel também têm jogado muito bem, principalmente o Wendel. O Wendel cresceu muito de produção após a chegada do Crespo. Então agora é aguardar e ver como que vai ser o São Paulo hoje. É o primeiro jogo da Copa do Brasil, do jogo de ida dessas oitavas de final. O segundo é na semana que vem, lá na Arena Baixada. Então o São Paulo pode fazer o resultado já hoje no Morumbi. Casa cheia, como eu falei, 35 a 40 mil pessoas. É jogo para empurrar e continuar a boa fase do São Paulo. O próximo jogo do São Paulo é domingo contra o Internacional. Provavelmente eu farei vídeo desse jogo. Se eu não fizer, vai ter do pós com certeza, que aí já serve também de prévia para o segundo confronto contra o Atlético Paranaense. Então, assim, é para continuar a boa fase. Porque o São Paulo teve uma reviravolta muito grande nessa temporada. Saiu assim completamente do esperado. Eu mesmo estava com péssimas expectativas para esse ano. Óbvio, muito diferente de outros torcedores e até jornalistas que falavam em rebaixamento ou que o Zubeldia estava tirando leite de pedra. Isso eu já discordava, porque eu acho o elenco de São Paulo muito bom. Só acho que tem peças que precisam ser aprimoradas, né? Como por exemplo a lateral direita só tem o Cedric hoje. Mas longe de ser um time de rebaixamento. Mas eu não achava que seria um time que ia brigar por grandes coisas. E como no Campeonato Brasileiro a gente já está muito longe dos líderes, apesar de ser uma competição grande, bem comprida, né? Eu acho que as Copas é a melhor chance do São Paulo de conseguir grandes coisas nessa temporada. Além de pagar muito bem, são títulos que a torcida do São Paulo precisa comemorar. O São Paulo é um time acostumado a disputar e conquistar títulos. Isso tem voltado um pouco, né? Ainda mais depois da Copa do Brasil. Venceu a Copa do Brasil, venceu a Supercopa. Então a Copa do Brasil e tanto a Libertadores esse ano podem ser uma forma do São Paulo dar uma reviravolta até no seu próprio momento, né? Que tá aí cheio de dívidas, problemas internos. Então, assim, nas Copas é a grande chance do São Paulo. Passando do Atlético Paranaense já ganha um bom valor monetário. Depois do Atlético Paranaense já tem o Atlético Nacional. O jogo de ida é daqui 2 semanas lá na Colômbia.
Jogo importantíssimo para o São Paulo. O próximo mês agora, o mês de agosto e de setembro, vão ser os meses que vão definir a temporada do São Paulo. O São Paulo pode chegar em outubro já com o ano finalizado, mas assim, a gente ainda tem 2 meses até outubro. Vamos ver como o São Paulo se sai hoje. Provavelmente no domingo. No domingo não, né? Antes do domingo eu faço um pré-jogo do Inter. Caso eu não faça, teremos o pós e já a pré contra o Atlético Paranaense na semana que vem. Certo? Gostou do vídeo, ficou até aqui? Já se inscreve, deixa o like aí embaixo também. E vamos ver o que esperaremos hoje do São Paulo, 7h30 da noite, no Morumbi. E logo logo a gente está de volta.